tu tens utilizado algum modelo específico de periodização de treino, seja para tu mesmo ou para algum aluno teu? Através dos cursos que eu fiz, né, eu Uhum. utilizo a periodização em blocos. Eu uso mais em blocos porque, como né, eu não estou treinando Excelente. atletas e tudo mais, é mais recreacionistas e fica mais, Uhum. digamos, tranquilo de acompanhá-los dessa maneira, né? Então, se fosse um trabalho mais específico com apenas um atleta ali, aí a gente iria mais uma periodização mais específica para ele. Mas como a gente trabalha, ainda não cheguei a trabalhar com nenhum atleta profissional, né? A periodização em blocos, né? Sempre prezando pelo conforto do aluno. A gente sempre progride volume, intensidade, só que naquela margem de segurança, né? Aquela margem de segurança porque eu não estou trabalhando com corredores. Eu estou trabalhando com enfermeiros, mecânicos, pedreiros. Então, ele não tem só aquilo. Ele vai sair dali, às vezes ele vai trabalhar, ou às vezes ele vai, né, pega o enfermeiro e fica um plantão aí de uma noite inteira em pé. Então, a periodização, ela tem que levar em consideração também a vida fora do treinamento da pessoa, né? Eu sempre prezo pela qualidade do treino, só que não passando esses limites seguros da periodização, né? De um recreacionista, por exemplo. Até porque a periodização já é uma forma de você assegurar, né, o aluno. Já é uma forma de você trazer segurança para um aluno, porque você não está utilizando simplesmente uma prescrição qualquer, você está trabalhando com um caráter científico, né? Eu te pergunto sobre a periodização, eu te perguntei sobre a periodização, Gustavo, por vários motivos. Principais são porque o treinamento de corrida é um dos esportes que mais existe de periodização, e sem contar que, se você quer aprender periodização, o treinamento de corrida é o mais indicado para você começar a estudar periodização, porque é um esporte cíclico. Então você acaba tendo um pouquinho mais até de motivação para periodizar, porque as variáveis se encaixam e tudo parece lindo, maravilhoso, e vai evoluindo, e vai melhorando. E te digo isso também porque a gente está passando por uma série de polêmicas na nossa área por causa da periodização do treinamento. Eu sou um grande defensor da periodização, acho extremamente valioso quando um profissional ele faz, né, uma periodização bem elaborada, independentemente de qual seja, né? Periodização em bloco, o esporte de corrida eu uso muito em bloco porque a gente consegue concentrar mais as cargas de trabalho em um período curto de tempo, né? Então acaba sendo uma priorização bem interessante. Aí eu te pergunto o seguinte, Gustavo, o que tu acha, pelo que tu vem estudando, que pode ser uma metodologia que promova uma melhor economia de corrida? É um treinamento contínuo ou treinamento intervalado, por exemplo? Vamos tentar falar de uma outra forma, então, para completar essa pergunta. Tu acha que o volume ou a intensidade, que são quais dessas duas variáveis, elas refletem melhor para o treinador, para você que está treinando, que o indivíduo ele tenha uma progressão na economia de corrida, ou isso não existe, ou não tem ainda nada muito forte na literatura que possa nos auxiliar nisso aí. Tu está vendo sobre isso? Eu, inclusive, estava procurando bastante sobre isso, sobre se existe um método de treinamento que melhore a economia de corrida, só Uhum. que os artigos que tem, eles são bem ambíguos, assim. Um diz que os treinos intervalados com intensidade elevada vão promover uma economia de corrida pela força envolvida no treino, e outros falam que o contínuo moderado ou contínuo leve vão aprimorar a economia de corrida pelo tempo que a gente fica executando o movimento. Então, contínuos ali de uma hora e meia, 2 horas, Uhum. vão auxiliar pelo tempo que a gente fica executando o movimento, então a gente vai fazendo uma correção automática, digamos assim. E os intervalados mais por questão de força. Ao meu ver, eu acredito que para melhora de economia de corrida específico, seria mais para treinos intervalados de alta intensidade. Ou treinos intervalados em rampa, por exemplo, né? Treinos Uhum. subindo morro, Inclinação. que isso, com inclinação, que auxiliam bastante por conta do uso da força, né? Cara, isso é interessantíssimo que tu falou, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo agora, a pessoa, pô, mas como assim, né? Se o treinamento contínuo é um treinamento que tem um pouco menos de intensidade, a gente consegue fazer esse treinamento contínuo com um pouco mais de adequação cardiorrespiratória, a gente consegue com maior eficiência analisar isso. Mas de fato não, sabe por quê? Porque tem estudos que já mostram que dependendo do modelo contínuo que você adota, ele causa uma maior percepção subjetiva de esforço do que o treinamento intervalado. Isso que é interessante, né? Então, isso que você falou, cara, é fundamental a gente desmitificar isso, né? Porque aí muita gente fala que, ah, não, mas o treinamento contínuo é bom para manter volume. Sim, bom para manter volume, para manter base.
Mas, se você quer qualidade, a gente está falando de economia de corrida é um aspecto qualitativo, o treinamento intervalado, ele parece realmente, eu concordo contigo, até porque eu também estudei um pouco sobre isso, não tanto quanto você, mas vejo que parece realmente ser algo bastante interessante. Ô, Gustavo, tem uma pergunta aqui, tá? Aplicaria testes para estimar o limiar anaeróbio para prescrever? Se Sim, tua sim, conexão... sim. E que tipo de Ou teste, então, tu faria? O que tu estás fazendo aí? Eu vi que tu fez uma publicação, não sei se foi no teu Instagram ou se foi no YouTube. Acho que foi no YouTube, tu falou sobre velocidade, sobre van, né? aeróbia Falou sobre massa. van. Isso, falou sobre van. E como é que tu pode responder essa pergunta aí em relação a um determinado teste para identificar isso e como que isso pode se resultar em prescrição do treinamento? A van é Uhum. o limiar aeróbio, né? Velocidade VO2, limiar aeróbio ou velocidade aeróbia máxima. É um Uhum. teste simples, muitos conseguem fazer, e se não conseguem fazer esse teste, ele pode ser adaptado para um mais iniciante. Então, é o teste de 3 quilômetros. O teste de 3 quilômetros é simples, é só correr 3 quilômetros, e no final desse teste, a média de tempo, o tempo no caso pace, né? A média de A pace velocidade é o aeróbica pace máxima. que A velocidade seria média. a sua velocidade aeróbica máxima. Isso. E o teste adaptado é o teste de 5 minutos. Ele funciona quase igual ao de 3 km. Só que ao invés de correr 3 quilômetros, a gente corre 5 minutos. E daí Uhum. essa distância que a gente correu em 5 minutos, a gente joga numa fórmula e transforma ela em velocidade. Aí a gente consegue, através dessa velocidade, fazer a periodização. Isso é muito importante porque a gente não tem aquele coisa de, ah, não, hoje eu tô legal, eu vou fazer um treino bem intenso. Aí no outro dia, ah, mas eu não tô muito bem, eu vou fazer um treino muito leve. Só que a gente fica variando sem nenhum padrão. Então, num dia faz 70%, no outro dia faz 20%, no outro dia faz 40%, não tem um padrão específico. A gente tem, claro que tem essa variação, né? Tem que ter essa variação na intensidade, no volume, só que a van, ela entra para a gente saber aonde que é a nossa intensidade leve, aonde que é a nossa intensidade moderada, aonde que é a nossa intensidade forte. Então, assim, se eu quiser, por exemplo, fazer uma semana regenerativa, eu sei que eu não posso passar, por exemplo, de 10 km por hora, que seria um pace de 5, de 6. Eu não posso passar de 10 km por hora nos meus treinos. Então, naquela semana regenerativa, eu vou flutuar ali naquela velocidade. Agora, se eu quero fazer uma semana de choque, então eu tenho que passar de 70% a 80% da minha van. Então, eu tenho que ficar ali em, digamos, 11, 12 quilômetros por hora naquela semana. Então, a van é muito importante para a periodização do atleta. Inclusive, os elites usam a van para a periodização, né? Porque muito aplicável, esse teste, esse parâmetro. É simples de identificar e fácil de aplicar. Exatamente. É isso que o povo quer, né? E é importante que a gente fale sobre essa velocidade aeróbia máxima, porque as terminologias, né, Gustavo, elas confundem um pouco a galera. Porque, assim, uma das primeiras coisas que a gente tem dificuldade de estudar fisiologia é pegar essas nomenclaturas. Tá, mas velocidade aeróbia máxima é a mesma coisa que limiar anaeróbio? Vai encontrar livro que sim, vai encontrar que existe uma correlação entre a velocidade aeróbia máxima e o limiar do lactato. Vai ter autor que vai dizer que são nomenclaturas distintas, mas independentemente disso, o que é importante de a gente deixar claro para quem, tanto para quem corre e que é profissional de educação física, ou para quem é profissional de educação física e prescreve treinamento para corredores, você pega uma dessas variáveis, uma dessas nomenclaturas, adota como padrão de prescrição e prescreve teu treino. A gente tem profissionais que prescrevem o teste de Cooper, faz o teste de Cooper e prescreve treinamento com base naquilo. Até porque o teste de 3 km, o teste de 5 minutos, eles são adaptações do Cooper. São adaptações do teste de 12 minutos. São adaptações de 2.400. A diferença do teste de 2 minutos para o 2.400 é que um caminha e o outro corre. A coisa é muito parecida, porque falou de física no começo, né, Gustavo? E o pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade de entender que velocidade média é igual à distância pelo tempo percorrido. Tu falou ali um teste que é pela distância percorrida e o outro teste que é pelo tempo percorrido. Os dois vão gerar velocidade média, só tu vai ter que mudar a fórmula, só isso. Mas os dois geram velocidade média e tu consegue prescrever com base científica tranquilamente. Isso que é importante, né?
Gustavo, e sabe o que eu lembrei? Até anotei aqui para não esquecer de te perguntar isso. E o que tu tá vendo aí sobre as tecnologias? Porque tu falou de economia de corrida, né? Tá, beleza, ali a questão mais mecânica, a gente avalia. E esses aplicativos que podem fazer com que a gente encontre número de passos, tu acha que isso é uma ferramenta que a gente pode utilizar, a distância, do pé da frente, o pé de trás, que alguns smartwatch fornecem pra gente? Tu acha isso válido, cara? Ou tu usa isso? Ou é uma informação que pra ti tu usa assim mais como complemento? Ou realmente essa informação tu acha que é válida, principalmente porque é uma realidade de muitos corredores, né? Distância de passada, o comprimento de passada, frequência de passos, essas informações elas são interessantes sim. Agora depende da onde a gente retira isso, né? Se for uma avaliação, né? Se for uma avaliação ali, como a gente já tinha comentado, do celular, na esteira e tudo mais, a gente consegue ter um padrão. Beleza, ele tem 170 batimentos de passos, né? Por minuto. Ou ele tem um comprimento de passada de 1,70 m. Aí, legal. Mas alguns aplicativos, eles desnorteiam muito essas informações, né? Então, a gente não pode ficar preso a esses aplicativos. Então, a gente tem que cuidar um pouco. São legais. Eles oferecem informações boas para a gente. Só que a gente tem que cuidar porque não são totalmente verídicas, né? Não são totalmente ideais para a gente ter uma informação criteriosa sobre a situação, né? Elas surgem para nos dar um alarme. Ele está correndo a 150 BPM, a passada dele. Opa, 150 é muito baixo. Então a gente vai dar uma olhada. Se está 150 no relógio, por exemplo, não vai estar muito longe, porque até 160 ainda é ruim. Então a gente tem que ter o BPM, que seria passos por minuto ali, né? A gente tem que ter em torno de 170, 178, chegando a 180 por minuto. 180 passos por minuto. 180 já é mais rápido, né? Mas ali entre 170 a 178 é o ideal para não ter, que a gente já tinha conversado da física, para não ter aquele arrasto. Então, para o pé, quanto menos tempo ele ficar no chão, menos arrasto do chão eu vou ter, menos desperdício de energia para o chão eu vou ter. Então, menos chance de lesão também. Então, essas informações elas são legais para a gente ter uma observação sobre o aluno, mas elas sempre vêm como secundárias, né? Informações de aplicativos e tal sempre vêm como secundárias. A gente pode avaliar através do relógio, pode avaliar através talvez do celular também tenha, mas sempre aquele pezinho atrás, né? E avaliar ali pessoalmente, filmando, olhando, às vezes filmar na rua, né? Olhar na rua e sempre tendo o veredito principal ali mesmo. Entendi. Gustavo, e uma pergunta até de leigo, tá? Vou te perguntar como leigo, apesar de eu saber algumas respostas, mas eu quero saber um pouco mais de alguém que seja da área. A treinabilidade de um corredor de 21 para um corredor de 42, até mesmo em economia de performance, é diferente? E se for diferente, claro, é diferente, mas qual variável, assim, qual o ponto que é mais evidente nessa diferença entre dois competidores 21 e 42? Então, tem uma diferença sim. É o dobro da distância, né? São 21 quilômetros a mais de esforço. Uhum. Mas existe uma diferença nessa treinabilidade, sim. Uma vez, eu escutei de um professor que é o seguinte: se você quer pintar um papel de amarelo, que cor que você vai utilizar? Que é o amarelo. Então, o que seria a situação? Se eu quero treinar um atleta para 42, a van que ele vai utilizar não é a mesma do 21, que a gente usa a van também para saber da prova. Então, a van que um corredor de 42 faz é entre 75% a 80%. Então, eu vou treinar ele a partir daquela van. Eu não vou fazer ele dar tiro. Posso até fazer, dar tiro de 200, 400, mas não vou fazer disso um alvo, né? Um treino-alvo. Eu posso fazer ali para o 21, para ele fazer tiros de 1K, de 1,5 quilômetros, ou de 100 metros, mas para o de 1,42,
isso para ele não vai ser tão aplicável, porque o treino que ele vai fazer, a prova que ele vai fazer, ele vai utilizar 75% a 80% da van. Ele vai estar correndo bem abaixo ali do 100%. Já o 21 km, ele já faz entre 80% a 85%. Então, a van que ele faz a prova já é mais alta. Então, eu posso treinar em cima daquela porcentagem. Ou seja, treinos mais intensos. Então, a treinabilidade, ela vai, assim, bastante da intensidade que eu tenho durante a prova. Então, por exemplo, um corredor de 5K, eles fazem entre 95% a 100% da van. Então, é muito forte. Os treinos de 5K são muito fortes, muito fortes. E não tem tanto volume. Eles não têm tanto volume porque, para eles, interessa mais a intensidade. Agora, já no 42, já interessa mais o volume, né?